Fala galera da torcida tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para falar com você a respeito do São Paulo. Este vídeo é um vídeo de repercussão após a rodada do tricolor e também um vídeo de boletim informativo para deixar você informado sobre as últimas notícias do São Paulo Futebol Clube. Além disso, nós vamos trazer aqui um compilado importante para falar da coletiva do Rogério Ceni e também da partida entre Corinthians 1 São Paulo 1, o majestoso que segue o tabu mais uma vez. Nós vamos primeiro falar da arbitragem. Houve pênalti ou não houve pênalti no lance do Renato Augusto? Na minha opinião, foi sim pênalti, porque há um movimento do jogador no posicionamento do braço. Dá para ver no lance que o Renato Augusto faz o movimento com os braços e acaba relando as duas mãos na bola. Pode ser involuntário, mas o que vale é a regra dentro de campo e nesse sentido realmente foi pênalti. No segundo lance, que também é polêmico, é o lance que a bola rebate no Cássio e depois vai bater no braço, escorrendo do peito para o braço do jogador do Corinthians que está apoiado com a mão no chão. Na minha opinião, não foi pênalti nesse segundo lance. Se eu não me engano, era o Raul Gustavo que estava ali no lance, o jogador do Corinthians. Nesse segundo lance, eu acho que não foi pênalti, mas no do Renato Augusto, sim, eu acredito que foi pênalti de acordo com a regra, deixando o clubismo de lado. Primeiro ponto, arbitragem. Eu acredito que o Wilton Pereira Sampaio foi um árbitro até que regular na partida, somente nesse lance do pênalti que eu acho que ele deveria ter ido ao VAR. Também não dá para saber se o VAR chamou o árbitro ou colocou o lance em questão. Então fica aí uma interpretação tanto do árbitro como também do VAR, né? Então, como a arbitragem no Brasil é muito complicada, não dá para a gente saber se houve uma conversa, o que foi falado, se o árbitro foi chamado ou não, tá? Mas na minha opinião, eu acredito sim que foi pênalti nesse lance do Renato Augusto. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que nós vamos falar neste vídeo é do gol que o São Paulo tomou do Corinthians. Grande parte da responsabilidade deste jogo está sobre o Rogério Ceni e as mudanças que o Rogério Ceni. Após assistir à entrevista coletiva do Rogério, eu acredito que as ideias do Rogério Ceni até que eram corretas diante da situação e diante do jogo e as mudanças que o Vitor Pereira acabou fazendo. Mas, em algum momento do jogo, o Rogério colocou os jogadores que talvez não fossem capazes de cumprir aquilo que era determinado por ele, principalmente o Patrick e o Éder. Então, na minha opinião, a ideia do Rogério foi correta, mas as peças que ele colocou em campo não foram, porque eu não teria colocado o Patrick e nem o Éder. Talvez ali o André Anderson seria uma opção para o lugar do Éder, ou o Rigoni com um pouco mais de velocidade, e para a posição do Patrick, ele poderia ter colocado o Pablo Maia para trazer um pouquinho mais de marcação no meio e até mesmo trazendo um pouquinho mais para a esquerda para defender ali junto com o Léo. Na verdade, o Léo de lateral não é também a melhor opção. Então o Rogério Ceni poderia ter tirado o Léo ao invés de ter tirado o Reinaldo e ter colocado o Wellington ali naquela posição. Também seria até que justificativa para a mudança do Rogério Ceni, né? Então, nós vamos ver como que foi o gol, a origem deste gol e aonde estava o Patrick na marcação. Para você ver que o Patrick também não acompanhou a jogada e boa parte deste gol tomado aí tem responsabilidade na conta do Patrick, né? Então, nós vamos ver como é que foi aí a posição. No momento do lance, né, o Corinthians está tocando a bola do meio para frente, o São Paulo está tudo recuado atrás e há um passe entre linhas entre os dois atacantes do São Paulo, o Éder e o Calleri. E a bola passa, né, da zaga do Corinthians para os dois volantes ali para o meio e é feita uma jogada de linha de fundo, né, em que a bola passa no meio de dois jogadores do São Paulo. Um que estava ali na marcação é o Rafinha, o outro eu acredito que seja o Alisson ou o Igor Gomes, e a bola acaba passando entre as linhas e vai achar o jogador do Corinthians numa infiltração do último corredor, do corredor lateral pela direita do São Paulo, vai achar o jogador do Corinthians lá já no fim do campo.
E o Patrick está praticamente entre a zaga do São Paulo, entre o Léo e o jogador do Corinthians, que estão ali em círculos, né? O jogador do Corinthians um pouco mais atrás, o Adson, que faz a infiltração na marca do pênalti, e o Patrick, que está um pouquinho mais atrás, fazendo a última linha de defesa do São Paulo ali atrás do Diego Costa. Diego Costa está marcando o Jô ali no meio da área e mais à frente tem o Arboleda fazendo a marcação da primeira trave e não tem ninguém do Corinthians dentro da área. No lance seguinte, a imagem, né, ó, você pode ver, a jogada continua, o jogador do Corinthians recebe a bola lá no fundo, o Arboleda vai correndo para fechar a linha de passe, a linha de chute no primeiro pau, o Diego Costa tá marcando o Jô ali, o jogador do Corinthians, né, não sei se era o Jô ali no meio da área, e o Patrick e o Léo estão no final aqui, praticamente o Patrick na meia-lua e o Léo já mais pro final da área grande, né? Ali no meio tem o Igor Gomes correndo para fechar aquela linha ali de passe no meio. Na sequência, o jogador do Corinthians infiltra para dentro da área e o Patrick não consegue alcançar. Já é essa imagem de baixo, você pode ver que a bola está passando pelo Patrick. O corpo dele não está no movimento para salto, então ele nunca que ele alcançar essa bola de cabeça. E a bola chega na cabeça do goleiro, do jogador do Corinthians, do Adson, que faz um movimento no canto, né, tirando do Jandrei. Não tinha como o Jandrei chegar naquela bola, porque o Jandrei estava também mal posicionado no primeiro pau na hora da cabeçada, né, do cabeceio. E aí a bola vai para o fundo do gol, porque há uma jogada de linha de fundo em um passe mais comprido, né, para dentro da área do São Paulo. O jogador do Corinthians faz um perfeito cruzamento para trás e o Patrick não acompanha o lance até o final. E aí o São Paulo acaba tomando o gol. Nós vamos correr aqui o vídeo para você ver aí os lances mais importantes de São Paulo e Corinthians. Então tá acontecendo o jogo. Primeiro é o gol anulado do jogo, uma jogada para trás do Renato Augusto. Realmente o Renato Augusto estava em posição irregular, ali dá para ver a linha no chão, né? E aí foi marcado com recurso do VAR o pênalti, o lance irregular, o impedimento aí do Corinthians. Realmente estava. Aí o gol do São Paulo, né? Uma jogada ali para dentro da área, a bola é tocada, o Calera aproveita a oportunidade ali do Alisson, que tocou para dentro da área, acaba dominando a bola ali de coxa, né, mais ali na região pélvica, e acaba fazendo gol ali com o aproveitamento o Calera. Depois que segue o jogo, né, o São Paulo infelizmente não foi para o segundo tempo, as mudanças do Rogério Ceni não surtiram efeito. Aí mais uma vez o Cássio fazendo dois milagres em sequência, né? Um do Nestor, depois uma de esquerda do Calera ali também, salvando o Corinthians. Uma jogada errada do São Paulo, ali o Diego Costa dá o bote errado, né? O jogador acaba cruzando para dentro da área, e depois o lance talvez mais perigoso aí do Corinthians, que o Jandrei foi obrigado a fazer a defesa. E aqui está o lance do gol, né? A bola que corre, o São Paulo não consegue fazer ali o corte, a bola vai para o fundo do gol. Eu vou voltar aqui a jogada no início para você ver aí onde estava o Patrick e a posição do gol, né, na hora da jogada. A jogada começa iniciando lá, vai para o fundo, ele recebe a bola, o Patrick está no meio da área, né, e o jogador do Corinthians vem fazendo o movimento para dentro. O Patrick espera essa bola no segundo pau, só que ela vem para o meio da área, né? Então aí ele não consegue chegar na bola e o jogador do Corinthians acaba fazendo o corte. O Léo só ficou olhando nessa bola, né? Poderia ter voltado um pouquinho a marcação ali para o meio da área, ele ficou apenas olhando. O Patrick não ia chegar na bola e o Léo não acompanhou também o jogador, né? Ele estava praticamente na mesma linha ali do lado do jogador do Corinthians, que acabou recebendo a bola e fazendo o gol. E o Jandrei não tinha como chegar nessa bola aonde ela foi ali, não dava para chegar. Infelizmente o São Paulo tomou um gol besta, né?
uma falha de marcação do São Paulo e o Corinthians aí acabou fazendo o gol. Caleri falou após a partida, né? E nós vamos conferir o que disse o Caleri, o centroavante do São Paulo, matador, que fez o gol do São Paulo mais uma vez. A segunda e a terceira oportunidade do Caleri pararam, né, nas mãos do Cássio. O Caleri que tentou um de cabeça e depois um com a perna esquerda, mas infelizmente não foi possível vencer o goleiro do Corinthians. Abre aspas para o Caleri. O empate não é justo, era para a gente conseguir a vitória, mas o São Paulo mas no futebol tudo pode acontecer. Não é um resultado ruim, mas viemos para ganhar. Tivemos chances de matar o jogo e mostramos que podemos brigar por coisas importantes. Fecha aspas, analisou o Caleri, né? O Rogério Ceni, na entrevista coletiva, falou que o São Paulo vai comprar o Caleri, que precisa comprar o Caleri, e nós torcemos por isso, né? Notícias do basquete. Com disputa até os segundos finais, basquete tricolor se despede no NBB. O basquete tricolor perdeu para o Franca, era a última oportunidade para conseguir virar, né, o resultado dos playoffs, e o São Paulo, infelizmente, foi derrotado em Franca, perdeu a última oportunidade, né, era o quarto jogo dos playoffs por 81-78. O Franca conseguiu a vitória e vai disputar a final. É o fim do NBB na temporada 2022 para o São Paulo no basquete tricolor. Base feminina, o jogo de hoje, nesta segunda-feira, o São Paulo empatou com o Santos no Sub-20 pelo Campeonato Brasileiro por 1-1. O jogo que aconteceu em Santana de Parnaíba, o São Paulo saiu atrás, mas foi buscar o empate, né? Então, para enfrentar aí as Sereias da Vila, o treinador Thiago Viana escalou um time com a Marcele, Ravena, Barraca, L. Alves, Joyce, GG, Carol e Dudinha, Duda Rodrigues, Serrana e Isa. Um time muito forte do São Paulo. O gol marcado pelo São Paulo foi pela Serrana, o gol de cabeça, que acabou aí igualando o marcador aos 23 minutos, né? O São Paulo precisava de um empate e acabou aí se recuperando, empatando o jogo por 1-1. Na quarta-feira, dia 25 de maio, agora, o São Paulo enfrenta às 8h30 da noite. O São Paulo volta para enfrentar o Grêmio novamente no estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba. O futebol, a base do São Paulo no futebol feminino. Rogério Ceni, que deu entrevista coletiva, né, após a partida entre São Paulo e Corinthians pelo Majestoso, falou a respeito das finanças do São Paulo, deu mais uma vez uma cutucada na direção do São Paulo, falando que precisa comprar o Caleri, e falou sobre as vendas de jogadores das Joias de Cotia, né? Vários jogadores do São Paulo já sofreram aí sondagens. Então o Wellington, o Rodrigo Nestor, o Luan também já teve sondagem, e o Igor Gomes podem aí ser jogadores que devem sair na janela do meio do ano. O Rogério Ceni falou que com a renda da venda do Antony a um dos grandes europeus, né, o Antony que está no Ajax, pode ser vendido para o Bayern, para outros times, Newcastle, né, tem vários interessados. Pode agora, se o Antony for vendido, somente uma venda neste São Paulo agora já pode ajudar o São Paulo financeiramente a bater o orçamento. Foi o que o Rogério Ceni disse na coletiva. Isso quer dizer que o Rogério não quer perder os meninos da base, né? E ele criticou também a questão do planejamento. Ele falou que se o São Paulo houvesse batido o orçamento dos anos anteriores, não estaria na situação que está, com 700 milhões em dívidas. Então agora essa gestão, além de colher os frutos ruins das gestões anteriores, também tem que cumprir esse orçamento. E isso vai refletir no campo, vai refletir no time do Rogério. E ele falou também que se for vendido jogadores, o São Paulo tem que fazer um planejamento rápido para conseguir buscar alternativas no mercado. Então o Rogério Ceni deu uma cutucada na coletiva, né? Deu uma cutucada na diretoria, tanto para venda como também para reposição das peças. Além disso, o Rogério não quer perder todos os jogadores, então talvez por ele um ou outro pode até sair, que é mais fácil de você repor, mas todos esses jogadores, ou a maioria, vai prejudicar o time do São Paulo. E aí o planejamento de brigar por título ou pelas vagas da Libertadores ou alguma
coisa maior, vai acabar mudando para tentar o quê? Uma fuga do rebaixamento ou uma classificação mais ou menos aí até a 10ª colocação. Foi o que o Rogério Ceni disse nas entrelinhas. Além disso, também ele falou que o resultado da partida não é por conta das mexidas, que o São Paulo poderia ter tomado gol porque o Corinthians vinha crescendo, que o São Paulo esteve mais perto possível de quebrar o tabu, foi dessa vez jogando com ele, né? Das outras vezes o São Paulo nunca teve próximo de quebrar o tabu. Então ele disse que o resultado não é por conta das mexidas, né? Então, mais uma vez, o Rogério Ceni não assume. Para mim, o São Paulo tinha um modelo de jogo, estava dando certo, não precisava ter mudado. Agora, eu concordo com a opinião do Rogério quando ele quis mudar, mas as peças que ele colocou não conseguiram dar o resultado dentro de campo. Então, se era para mudar, tudo bem, beleza, vamos mudar. Mas a maneira que o Rogério Ceni mudou e as peças que ele colocou em campo, aí eu não concordo, eu acho que ele errou nesse sentido. Mais uma vez, este vídeo de repercussão, um boletim informativo para deixar você informado a respeito do basquete, do futebol feminino, as meninas do Brasileiro Sub-20 e também as informações aqui dos bastidores do Tricolor. Além disso, um compilado de análise aqui do gol tomado pelo São Paulo e também da entrevista coletiva do Rogério Ceni, integrada aqui na repercussão e neste boletim informativo. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Desde já eu te agradeço, você é extremamente importante aqui para o Turbina Tricolor. Se você gostou desse vídeo, se valeu a pena para você, deixa o seu like e compartilha. Também assina o canal se você ainda não é aqui inscrito e ativa o sininho das notificações. Meu agradecimento pela sua presença. Eu volto para falar ainda do São Paulo na terça-feira e também trazer aqui luz ao nosso entendimento desse trabalho do Rogério Ceni. Na minha opinião, é um trabalho positivo. Rogério Ceni merece mais oportunidade e mais tempo no São Paulo. Não é por conta do resultado, não é por conta de não ter quebrado o tabu que ele tem que sair, mas algumas coisas aí o Rogério Ceni precisa reconhecer. Nós sabemos disso, né? E vamos torcer para que ele dê a volta por cima no comando técnico do São Paulo. Na verdade, nós São Paulinos, nosso desejo é que o Rogério seja campeão com o São Paulo. Para nós não vai ter nada mais gratificante do que isso. Mais uma vez, um agradecimento pela sua presença. O São Paulo é o tricolor do Morumbi, o clube da fé, aonde a moeda cai em pé. Salve, salve o tricolor paulista. Um forte abraço. Valeu!